Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema da nossa meditação neste dia baseia-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 37 a 38. E o tema é: E tu não quiseste. Nós vamos realizar esta nossa reflexão no dia de hoje, baseado em duas cenas, em dois momentos diferentes da vida de Cristo, porém são cenas, momentos que se complementam. Durante toda a vida pública, Jesus foi objeto de ataques, de perseguições, de armações realizadas pelos judeus. Nós podemos acompanhar nos Santos Evangelhos que Jesus sempre foi objeto de perseguição, de insídias, de armações por parte da cúpula dos judeus. E a forma hipócrita com que essa cúpula dos judeus agia sempre foi motivo de entristecer o coração de Jesus, de ferir-lhe o coração. Ele sabia perfeitamente qual seria o desfecho de tudo aquilo que acontecia, de toda aquela perseguição. Ele sabia que a sua vida terminaria pregada numa cruz. Certa vez, sabendo disso, Jesus olha para a cidade de Jerusalém e a palavra vai nos dizer que ele exclama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Vede, a vossa casa ficará vazia. É a partir daqui que nós tomamos o tema da nossa meditação. E tu não quiseste. Mais perto de realizar a sua Páscoa, a sua paixão, ao entrar em Jerusalém, nós celebramos este episódio da entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Jesus estava vindo de Betânia e, ao passar pelo Monte das Oliveiras, ele tem uma visão do cume dos edifícios de Jerusalém, mas principalmente do Templo de Jerusalém. E ao observar do alto o Templo de Jerusalém, Jesus também não conteve as suas lágrimas, não conteve a sua emoção, e ele vai nos dizer a palavra: viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se neste dia também tu conhecesses o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está encoberto aos teus olhos. E em seguida também, Jesus profetizou algo que aconteceria por invasão dos romanos no ano 70, que seria a destruição da cidade e também a destruição do templo. Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 19, não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo
em que foste visitada. Essas são cenas da vida de Cristo, mas que talvez, se nós abrirmos o nosso coração, se nós abrirmos os nossos ouvidos, vamos perceber que Cristo também está falando a nós neste dia. Cristo também fala a nós nesta manhã. Eu quis, mas tu não quiseste. Jesus diz, eu quis. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que Deus não nos esmaga com a sua vontade. Deus não nos impõe a sua vontade. A liberdade que nós temos, o livre-arbítrio que nós temos, é como uma marca impressa que Deus deixou em nós na sua criação. Jesus vai dizer, Jesus vai anunciar, se alguém quiser vir após mim, se quiseres entrar na vida, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta. Jesus não força nada, muito pelo contrário, Ele bate a nossa porta, Ele nos chama, e Ele espera que nós, com a nossa liberdade, abramos a porta do nosso coração. E quando nós abrimos, Ele nos oferece aquilo que nos conduz à plenitude da vida, que é a verdade e o bem. Também Jesus vai dizer, e tu não quiseste. Infelizmente, na nossa caminhada, o nosso não a Deus é muito recorrente. Nós dizemos não a Deus muitas e muitas vezes. Por exemplo, na parábola dos convidados às bodas, Jesus vai mostrar com mais propriedade o que significa este nosso não querer. A palavra nos diz, alguém deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, tudo está pronto. Deus diz a cada um de nós, nesta manhã de domingo, vinde, tudo está pronto. A obra da nossa redenção, a nossa salvação, ela foi concluída, ela está pronta, desde a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e a sua glorificação, quando ele subiu aos céus e se assentou à direita do Pai, como nós professamos na nossa fé. E também, ainda como fruto desta obra redentora de Cristo, Ele nos enviou o seu Espírito Santo, aquele que nos doa a sua graça, aquele que nos santifica, aquele que nos purifica. Deus já nos deu tudo, mas certamente Ele continua a nos dar tudo a cada Eucaristia que nós celebramos. A cada Eucaristia nós experimentamos os dons do Espírito Santo. Nós apresentamos o amor divino que se faz carne, que se faz pão, que se faz alimento sobre o altar. Deus dá tudo de si a nós. Tudo está pronto. São Pedro vai dizer àqueles que foram tocados pela graça do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos.
Eles perguntaram a Pedro: o que devemos fazer? E Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como diz essa parábola que nós estamos comentando há pouco sobre o banquete, sobre os convidados para o banquete ele é símbolo da amizade completa com Deus. Ele é símbolo de proximidade. Nós sabemos que na cultura judaica, aqueles que eram convidados a sentar-se à mesa, eram convidados a tomar parte da vida daquele que convidava. Exatamente por isso, Jesus quis se entregar numa mesa, numa refeição, com os seus amigos mais próximos sentados ao redor. Cada vez que nós nos sentamos na mesa da Eucaristia, a cada celebração, nós estamos assumindo inteiramente o projeto de Cristo. Fazer comunhão, participar da Eucaristia, significa isso, que nós desejamos fazer parte do projeto de Cristo, que nós desejamos ser continuadores da missão de Cristo. Em sua integralidade, não é, eu gosto desta parte da missão de Jesus, eu gosto deste detalhe da missão de Jesus, e o resto eu deixo de lado. Não. Nós somos convidados a viver a integralidade da missão de Cristo ao participar de cada Eucaristia. E sobre a graça do Espírito Santo que nos é oferecida, porque tudo está pronto, o Catecismo da Igreja, nos números 1999 a 2003, vai nos dizer que a graça do Espírito Santo que nos é oferecida pode curar a nossa alma do pecado e santificá-la, tornando-a capaz de viver com Deus e de agir por seu amor. Confere-nos o poder de conhecer e amar a Deus. Nós temos tudo isso à nossa disposição. Mas o número 2002 do Catecismo vai nos dizer: mas a livre iniciativa de Deus pede a livre iniciativa, a livre resposta do homem. E ainda olhando para a parábola que nós estamos refletindo sobre o banquete, inúmeras foram as respostas. Vamos ver aqui o que nos diz o texto. Aqueles convidados que não quiseram ir ao convite, vinde, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Um outro explicou: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpes. Um terceiro justificou: acabo de me casar e por isso não posso ir. Ninguém pronunciou de pronto um não rude, um não grosseiro ao convite daquele dono da festa. Pelo contrário, eles procuraram dar respostas, digamos assim, potáveis, fáceis de deglutir, fáceis de engolir. Eles procuraram ser politicamente corretos ao convite. Nós também fazemos isso. Nós também vivemos buscando justificativas para aquilo que nós não queremos fazer e que é projeto de Deus. Aquilo que nós não queremos fazer
e é oportunidade de irmos ao encontro dos nossos irmãos, de socorrermos os nossos irmãos. Quantas vezes a gente escuta assim: ah, quando eu for aposentado, ou quando eu sair daquele trabalho, eu vou me dedicar mais a cuidar dos meus irmãos, a estar mais com a minha família, eu vou ajudar mais na igreja. Ou se não, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar mais os pobres, porque eu vou ter mais dinheiro para fazer isso. O dinheiro não vem, o tempo passa, a idade chega, a morte vem, e nós vamos arranjando desculpas para não fazer aquilo que é preciso ser feito. Mas sempre com justificativas em graus muito elevados, justificativas muito importantes. Nós vivemos fazendo isso com Deus o tempo inteiro. E essa parábola, ela termina exatamente com uma fala de Jesus. Eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É por isso que lá no início da nossa reflexão, nós víamos as lágrimas rolar pela face de Jesus. Quantas vezes vai nos dizer Jesus: eu quis e tu não quiseste. E nós, que estamos aqui já nos preparando para a Santa Missa, nós que estamos acompanhando pelos meios de comunicação neste momento, será que ao menos um pouquinho a gente não quer abrir a nossa alma a Deus? Será que a gente não quer se comprometer um pouquinho mais com a nossa fé, levar a sério a nossa fé um pouco mais, para que a gente deixe de dar tantos nãos a Deus e aos nossos irmãos e irmãs? Toda a nossa ignorância religiosa nesse sentido, ela está fortemente ligada ao nosso desejo. Nós temos lá no nosso coração, bem lá no fundinho, o forte desejo de que Deus não interfira na nossa vida, de que Deus não atrapalhe os nossos projetos, de que Deus, que a fé, que a religião não roube a nossa liberdade. Lá no fundo, a gente pensa assim. Sobretudo nesses últimos dias, quantas e quantas vezes a gente não ouve que dedicar-se a Deus através da vivência de uma vocação é algo muito difícil, porque a gente está deixando de lado tantas coisas, quando na verdade isso não é uma interferência na nossa liberdade, não é uma interferência na nossa vontade, mas é um livre amar a Deus. A gente vai ficando tão cego que a gente não percebe que esse fechamento, tantas e tantas vezes com justificativas plausíveis, com justificativas intelectuais, buscamos a razão, buscamos a filosofia, buscamos ideologias que justifiquem, quando na verdade nós estamos simplesmente vivendo com má vontade, vivendo acomodados. E com isso, cada vez mais nós vamos nos fechando e vamos nos perdendo àquele que é o verdadeiro
sentido da vida. Jesus termina aquele trecho que lemos no início dizendo: a tua casa ficará vazia, porque não te convenceste o tempo em que Deus te visitou. É preciso que, neste domingo, ao iniciarmos este dia, já tão próximos de participarmos da Eucaristia, a gente examine a nossa consciência, examine os nossos corações, para que a gente seja capaz de chamar de desculpa, de pretexto, aquilo que verdadeiramente é desculpa e é pretexto. Para que a gente chame de covardia aquilo que é covardia da nossa parte. Aquilo que é medo da verdade, medo da realidade, que a gente assuma, que a gente tenha coragem de assumir que estamos com medo da verdade, que estamos com medo da realidade. E principalmente, que a gente possa reconhecer que é mentira aquelas tantas mentiras que fazem parte da nossa vida. Se nós começarmos a fazer este processo, nós iniciaremos uma vida nova, um caminho novo, e assim poderemos reconhecer, como nos diz o Evangelho de João, que verdadeiramente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém.